podemos cometer. Ele desprezou as coisas de Deus, as coisas espirituais, a primogenitura. Ele valorizou um prato de comida. Poderia essa comida estar muito cheirosa, essa comida poderia estar muito gostosa, mas era algo passageiro. Passou da garganta, a comida pode ser deliciosa, o prazer acaba. Assim como as coisas desse mundo, elas passam. Elas podem trazer prazeres, pode ser muito gostoso no momento, mas compromete a pessoa na eternidade. Esaú, ele só pensou naquele momento. Ele estava cansado e com fome. E é justamente nessas horas que o diabo ataca. Lembra que nós lemos há um tempo atrás para vocês a tentação do Senhor Jesus, que foi naquele momento da fome, da necessidade que o mal veio oferecendo, a direção dele, a ideia dele para o Senhor Jesus transformar as pedras em pães. O Senhor Jesus estava com fome, mas ele entregou aquele momento ao Pai e não cedeu para o mal, não negociou com o diabo. Não negocie com o diabo, porque ele não joga para perder. Não negocie com ele. Desde os primeiros seres humanos, ele vem ganhando quando negocia com o ser humano. Foi uma péssima troca que Esaú fez, péssima. Imagine você trocar sua casa por um prato de comida. Imagine você trocar sua casa por uma bicicleta, por uma camisa. Você vai dizer, eu jamais faria isso, que coisa absurda. Mas muitas pessoas estão trocando o céu por uma mulher, por um homem, por uma mentira, por um ódio, por uma mágoa, por um pecado, por um amante, por uma pornografia. As pessoas estão fazendo trocas absurdas, sem entendimento da eternidade. Por favor, compreenda isso. Se você quer a sua salvação, não negocie com o mal e vigie nos momentos da sua carência, das suas fraquezas, porque o mal trabalha. Ele sabe trabalhar com quem está solteiro, e ele trabalha de um jeito tão forte para derrubar, para que depois a pessoa fique atormentada pela culpa, pelo peso do pecado, e perca a salvação. E não adianta nós colocarmos a culpa no diabo, como muita gente faz. O diabo me derrubou, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Pessoal, se o diabo pudesse fazer tudo, você acha que ele não iria impedir nós buscarmos a Deus? Se o diabo tivesse esse poder todo, você acha que ele não ia impedir você de estar aqui hoje, de ouvir a palavra de Deus? O diabo pode o que você dá lugar, o que eu dou lugar, o que nós damos lugar, o diabo pode. O que nós não damos lugar, o diabo não pode. Está dando para você entender? Não se negocia com o mal. Ele trabalha pesado na mente das pessoas. Você está solteiro, solteira, não tem problema não. Depois você se arrepende. Tem problema sim, porque pode não dar tempo. Observe que Esaú não estava morto, Esaú estava vivo. Tem muitas pessoas que caíram e não estão conseguindo se levantar. Isso me dá temor. Tem gente que não conseguiu se levantar e morreu longe de Deus. E segundo a Bíblia, nós já sabemos onde isso acaba, sim ou não? Por favor, é sua alma que está em jogo, sua alma.
Tudo que nós desprezamos, nós vamos perder. Se você desprezar seu casamento, você vai perder seu casamento. Se você desprezar a sua comunhão com Deus, você vai perder a sua salvação. Ele desprezou. Ele fez um péssimo negócio. Ele quis dizer o seguinte: ó, esse prato de lentilha me interessa mais, é mais importante do que a primogenitura. E era para ser o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Era para nós pregarmos sobre Esaú. Era para nós aprendermos muitas lições com Esaú. Mas ele é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó e Israel, não Esaú. Abra aí em Hebreus 12:16. Abra aí. Vamos lá, Hebreus 12:16. Finalzinho da Bíblia, Hebreus 12:16. Vamos tirar essa lição aqui de Hebreus 12:16. Só o 16 e o 17. Se você não tem Bíblia, veja no telão. Se você tem dificuldade para achar, olhe para o telão. Diz assim: e ninguém seja fornicador. Esaú fez tudo errado. Esaú trouxe mulheres estrangeiras, não só uma, mais de uma. Ele fez tudo errado. Aí diz assim: ou profano. Tem gente que é profana, tá? Tem gente que mistura o santo e o profano. Dentro da igreja é uma coisa, lá fora tudo errado. Cuidado, tá? Você ficar misturando o santo com o profano. E ninguém seja fornicador ou profano, como quem? Como Esaú, que por uma refeição venceu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi o quê? Rejeitado. Porque não achou lugar de quê? De arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha para mim, por favor, agora. Olha aqui para mim. Não olhe para a Bíblia agora não. Deus conhece as lágrimas falsas e as lágrimas verdadeiras. Nós, seres humanos, podemos nos enganar. Você já deve ter sido enganado por alguém que chorou, prometeu mudança, melhorou um pouquinho, melhorou uns meses, melhorou um tempo e daqui a pouco fez pior. Quem já passou por isso? Você já deve ter passado por isso. Com familiares, com amigos, com pessoas nos seus negócios. Deus sabe quando o choro é verdadeiro e quando o choro é falso. E nem com lágrimas ele conseguiu. Você sabia que tem muita gente lá no inferno agora chorando e não vai ter mais perdão? E não vai ter mais salvação para elas? E vão chorar e ranger os dentes eternamente, mas nunca vão sair de lá. Porque quando tiveram oportunidade, elas desprezaram. Elas brincaram com Deus. E não se brinca com Deus. Se teme a Deus. Se considera a Deus. Dê valor às coisas espirituais. Tem gente que, se conhecesse o que muitos aqui conhecem da palavra de Deus, gente que está lá fora, gente que está na vida toda suja, toda torta, se elas conhecessem a palavra de Deus como alguns conhecem, não mudam, elas já teriam mudado há muito tempo. A palavra de Deus não é um livro ultrapassado, não. A palavra de Deus e o Espírito Santo é o que lava o ser humano, que regenera o ser humano, que limpa o ser humano. Quantas pessoas chegaram aqui sujas, no pecado, no erro, e ouviram a palavra e largaram o pecado, e hoje são transformadas, porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, e não tem como ele ficar com os dois. Ou o pecador larga o pecado, ou não tem salvação. Não tem como ficar com os dois. Tem gente que não gosta de tomar banho, sabia? Você já conheceu gente assim? Que é uma guerra para tomar banho?
Talvez você diga assim: ah, bispo, minha criança é assim, para colocar para tomar banho é uma luta, gosta de brincar, de se sujar. Mas não é só criança não, tem adultos também, que não gosta de tomar banho. Mas tem gente que gosta de tomar banho, toma até demais. Tem gente que gosta de andar cheirosa, tem gente que gosta de andar limpa. E essa palavra, ela não está sendo pregada para você para te condenar. A palavra de Deus não é para condenar você, é para trazer esperança para você, salvação para você. A palavra de Deus não é para nos colocar medo, mas para nos dar esperança. Porque quando eu conheci a palavra e eu tive entendimento de que havia novo céu e nova terra, sem morte, sem dor, sem doença, sem violência, sem nenhum mal. Quando eu entendi isso, eu comecei a lutar para ir para lá. E luto todos os dias, e vigio todos os dias, e me cuido todos os dias, porque não é de outra maneira que nós vamos ser salvos, mas é tendo cuidado todo santo dia, é vigiando todo santo dia. Essa palavra aqui não é ultrapassada não, essa palavra aqui é poderosa, muita paz tem quem ama essa palavra. Essa palavra eu leio todos os dias, você poderia ler pelo menos de manhã e de noite, todos os dias. Feliz de quem ama essa palavra. Ela corrige a gente, ela confronta a gente, mas ela nos salva, ela nos mostra a direção certa a ser seguida. Se você lê Malaquias 1 versículo 3, coloca na tela por favor, lê alto, lê na tela. E odiei a quem? A Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais de quem? Do deserto. Agora eu vou colocar Romanos 9,13, 9,13, é isso aí. Como está escrito, o que é que está escrito? Amei a Jacó e odiei a quem? A Esaú. Olha para mim por favor, não ame o que Deus odeia. Deus odiou Esaú, porque fez uma péssima troca, trocando coisas santas por coisas perecíveis, passageiras. Se você trocou Deus por alguma coisa, destroque hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Se você trocou Deus por um relacionamento sujo, errado, se você trocou Deus por algum pecado, destroque, porque você fez uma péssima troca. Quem está entendendo? Tem coisas que Deus odeia e a Bíblia ensina isso. Quem semeia contendas, Deus odeia. Deus odeia a prática do roubo. Deus odeia quem despreza as coisas santas. Cuidado para você não amar, não gostar o que Deus odeia. Tem gente que está no pecado, na coisa errada, e ela diz: eu gosto disso. Tá bom, fica com isso. Amou a maldição, a Bíblia diz que ela o apanhe. Se você amasse mais a Deus, você deixava isso. Mas de repente você ama tanto fazer isso, não se enxerga sem isso, e vai para o inferno por causa disso. E ninguém vai poder fazer nada por você, porque Deus respeita as suas escolhas. Ele te deu esse poder de escolher, Ele me deu também. Mas eu escolhi largar minhas vontades nas mãos de Deus e fazer a vontade dEle. Mas não posso obrigar você a fazer o mesmo. Não posso. Não posso. Você está vendo os sinais da volta do Senhor Jesus, como eu estou vendo. Parece que é o ano dos terremotos, sim ou não? E tome-lhe terremotos, um atrás do outro. No Japão, na semana que passou, as pessoas estavam no shopping, e o shopping explodiu, o shopping caiu. Um país que é preparado para terremotos, as pessoas que estavam no shopping imaginavam tudo, menos que o shopping ia cair. Um terremoto fortíssimo atingiu o Japão e matou pessoas. Na Itália acabou de acontecer um terremoto forte também. Nunca tivemos tantos terremotos, mas não parece que é o ano só dos terremotos, não. Parece que é o ano das tragédias climáticas. O vendaval que veio esses dias atrás aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. As pessoas estavam trabalhando no prédio, dia bonito, de repente o vendaval.
árvores caindo em cima de pessoas, pessoas morreram, um vendaval, e estão dizendo que isso ainda não é o El Ninho, estão dizendo que isso é só o comecinho do que vem pela frente. Nós estamos recebendo os vídeos do que aconteceu esses dias. Diz que os imigrantes invadiram a Espanha, mais de 50 mil, tocou terror lá, entraram pelo mar. Nós estamos vendo o mundo dissolvendo. Não deixe o mal te enganar. Você pode ter vindo para a igreja com amigos, com familiares, mas a morte e a salvação é individual. Não fica com esse negócio, quando minha mulher for se batizar, eu vou me batizar também. Eu estou esperando meu filho se batizar, que eu vou me batizar também. Preste atenção, a nossa prestação de conta com Deus vai ser individual. Se você quer Deus, não espere por ninguém. Se você não quer, não fique dando desculpas. Eu não quero saber se meus familiares, se meus amigos querem Deus. Eu quero Deus. Se eles não querem, problema deles, mas eu quero, é a minha salvação. Está dando para você entender? Aprenda, a palavra de Deus nos ensina para nós sermos salvos. Pessoal, a volta de Jesus, só para você ter uma noção, ela vai ser tão rápida. Eu sei que todos os olhos vão ver, eu sei, está escrito isso. Eu sei que não vai ser uma coisa secreta, mas vai ser uma coisa tão rápida, que quem ficar, vai demorar um pouquinho para entender o que aconteceu. Como assim, bispo? O tempo de um piscar de olhos é muito rápido. Pisca aí os olhos. Nós piscamos tantas vezes durante o dia, é muito rápido. Esse tempo de piscar de olhos é tão rápido, é como um relâmpago, que você vê e às vezes a pessoa que está do seu lado não viu. Você fala, você viu o relâmpago? Aí a pessoa fala, não vi não, só você viu. É muito rápido. E quando as coisas acontecem rápidas demais, nós demoramos um pouquinho para poder entender. Imagine, num piscar de olhos, some uma multidão, sobe os salvos. E quem ficar, Jesus voltou? Será que eu estava sonhando? Será que é verdade? Jesus voltou? Isso que aconteceu é a volta de Jesus mesmo. As pessoas vão ficar querendo entender, mas aí já vai ser tarde demais, porque elas tiveram chances, elas foram chamadas, mas não atentaram para o chamado de Deus, não quiseram abrir mão. Eu quero orar para que você se conserte com Deus. O Espírito Santo está te chamando, não para te condenar, mas para um conserto. Você pode ter chegado todo torto, mas você precisa querer mudar para Deus te salvar. Se você não quer mudança, não tem transformação, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem salvação. E eu falo dessa maneira para o seu bem, para te alertar, para te despertar. Você entendeu? Quem entendeu? Isso é que compromete você. Eu não sei o que você vai fazer com o que você entendeu. Pare de ter uma vida rasa, fraca espiritualmente falando. Jacó não era perfeito não, mas ele valorizou as coisas espirituais e mudou, e deixou de ser Jacó. Tem gente que espiritualmente falando, ela é raquítica, fraquinha espiritualmente, bem diferente de pessoas que se aprofundam na palavra, na comunhão com Deus. Pessoas que de fato valorizam, pagam preço, buscam, porque querem ser fortes espiritualmente e ter a vida eterna. Você já viu uma criança mamando? Eu sei que você mamou, mas quem tem filhos aqui? Quando você mamou você nem lembra, mas quem já amamentou a criança? Não tem lugar, né?
onde ela quer. Não é assim? De repente sua filha, seu filho está aí, né? Ele não lembra, ela não lembra, mas você lembra. Quando queria mamar, ia com toda a força, sim ou não? E agarra o seio da mãe e quer se alimentar. Deus tem alimento para você, tem o Espírito dele. Se você quiser, faça dessa noite a noite da sua salvação. Sua direção, é ela que nos norteia, nos guia. Então, meu Pai, usa a minha boca, me dê as palavras certas que esse povo precisa ouvir, que haja salvação, como nós pedimos no início do culto, que haja salvação, meu Pai, através dessa palavra. Eu peço ao Senhor de todo o meu coração, que todos entendam, meu Pai. Espírito Santo, ajude, dando entendimento, e assim, meu Pai, essas pessoas possam tomar a decisão mais importante da vida delas, que é se entregar 100% ao Senhor. Que nada atrapalhe, meu Pai, esse momento da palavra. Repreenda o espírito do sono, da distração, da preocupação, mas nos abençoe, em nome de Jesus. Só queremos te ouvir, e se você crê que Deus vai falar, diga amém. Diz assim Gênesis 49:1: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Aí Jacó diz assim para ele: não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiu a minha cama. Olha para mim agora, para você entender. Quando Rúben nasceu, foi uma festa. Rúben era o primogênito, o primeiro filho de Jacó. Rúben tinha tudo para terminar bem, mas num dado momento da vida dele, ele fez uma escolha errada. Ele se deitou com uma das mulheres de Jacó, não com a mãe dele, mas com uma das mulheres de Jacó. E isso foi descoberto, e ele estragou, fazendo uma escolha errada, a própria vida dele. Jacó, antes de morrer, reuniu todos os filhos, falou: Rúben, quando você começou, quando você nasceu, estava tudo bem, mas você cometeu um erro, você fez uma coisa que não deveria ter feito, por causa da carne, por causa do prazer. Ele arrumou um problema grande para a vida dele. Entenda, desde quando nós nascemos até o momento em que vamos morrer, nós vamos fazendo escolhas. Podemos fazer escolhas certas e podemos fazer escolhas erradas. Nós vamos escolher aqui e vamos escolher também na eternidade. Desde o momento em que nós iniciamos na fé, nos arrependemos dos nossos pecados, nos entregamos ao Senhor Jesus de fato e de verdade, nós começamos uma caminhada rumo ao céu. Nessa caminhada, Deus deixa nós escolhermos
o que fazer da vida, o certo ou o errado. Ele diz assim: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ele até dá uma dica, mas ele não força a barra, ele deixa. Ele deixa. O que ele promete na eternidade de salvação é no final da caminhada. Muitos no meio do caminho vão se perdendo e não conseguem continuar sendo o mesmo do início. E é isso que eu queria que você entendesse hoje. Eu queria que você parasse um pouquinho para se avaliar, para pesar a sua vida e ver se você está perdendo a sua essência, se você está se inclinando para alguma coisa que não deve. Por quê, bispo? Porque ainda que você goste de algo errado, isso não vai deixar de ser errado porque você gosta. Está dando para você entender? Tema a Deus, porque essa palavra aqui, ela vai se cumprir de duas maneiras, ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Esteja claro acerca disso. Essa palavra, ela ensina que podemos terminar no céu ou no inferno, podemos terminar bem ou podemos terminar mal. Essa palavra que ensina, ela tem que se cumprir. Enquanto nós estamos pregando, tem pessoas crendo. Enquanto nós estamos pregando, tem pessoas desprezando, e sempre vai ser assim. Você que ouve a palavra de Deus, e você resiste, e você rejeita, você não vai ser o primeiro a fazer isso, nem o último. Mas todos que fizeram isso se deram mal, e quem fizer vai se dar mal, porque a palavra de Deus, ela vem para nos salvar, ela vem para nos consertar, ela vem para nos limpar, ela é como a água que lava a nossa vida. Você pode ter feito muitas escolhas erradas na sua vida, mas hoje você pode consertar tudo, hoje você pode apagar tudo, hoje você pode zerar tudo diante de Deus, se você for sincero com Ele. Se você não for sincero com Ele, esqueça. Não vai ter salvação, não vai terminar bem. No finalzinho da vida de Jacó, ele chamou os filhos para prestar conta. E no final da nossa vida aqui, Deus também vai nos chamar para prestar conta. Vai ter prestação de conta. Imagine Rubem na frente dos irmãos, ouvindo assim: ó, Rubem, você começou bem. Você, quando nasceu, foi uma festa, mas você se perdeu no meio do caminho. Que triste para ele, que vergonha para ele. Imagine Deus chegando e falando: você começou bem, quando você se arrependeu, houve festa no céu. Quando você começou, você tinha pureza. Quando você começou, você estava focado na sua vida espiritual. Mas no meio do caminho você se perdeu, você se contaminou, você ouviu o que não deveria ouvir, você fez o que não deveria fazer, você foi por um caminho que não era para você trilhar. Infelizmente, muitos vão ouvir isso. Muitos vão ouvir isso. E Deus permite, porque Ele é justo. Ele fala. Feliz de quem dá ouvidos a Ele. Ele fala. Nós temos que ser como aquela água quentinha, esperando o chá. Quem gosta de chá aqui? Já viu como é que é a água quentinha? Você coloca o chazinho, né?
ela absorve o gosto, o cheiro, absorve tudo. Aí você toma aquele chazinho gostoso. Você tem que vir para a igreja para ouvir a voz de Deus e se avaliar, porque ainda dá tempo de você consertar a sua vida com Deus. E Ele não quer muito. O que Ele pede não é muito. Se você abrir sua Bíblia em Jeremias 3,13, vamos ver o que Deus pede. Vamos ver. Vamos ver se é muito o que Deus pede. Posso ler? Jeremias 3, versículo 13. Diz assim: somente reconhece o quê? A tua iniquidade que transgrediste contra o Senhor teu Deus. E o que? Estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz. Quem é que diz isso? Diz o Senhor. Olha o início do versículo. Somente reconhece a tua iniquidade. Olha para mim, por favor. Escute isso. Preste atenção no que eu vou te falar agora. No inferno não vai ter ninguém inocente. No inferno vão ter pessoas que tiveram a oportunidade de salvação e rejeitou, mas não vai ter um inocente no inferno, porque Deus é justo. Ele dá chances. Ele faz de alguma maneira a oportunidade chegar no ser humano, nem que seja nos últimos minutos da vida da pessoa. Ele é justo. As pessoas, quando estão enfrentando momentos difíceis nesse mundo, quando elas estão cheias de problemas, sofrendo, você sabe qual é a palavra que elas usam? Minha vida está um inferno. Não é assim que elas falam? O que elas querem dizer com isso? Estou sem paz, coisa está mal. Quer dizer, elas sabem que inferno está ligado a tormento. Quando as pessoas estão bem dentro de casa, elas falam assim: a minha casa está um pedacinho do céu. Elas sabem. Não vai ter uma pessoa inocente no inferno. E antes de serem lançadas no inferno, Deus vai mostrar no julgamento a oportunidade que todos tiveram de salvação. Ele é justo. Ele quer que a pessoa saiba, porque ela vai sofrer eternamente. Quando aquele homem rico foi para o inferno, ele falou uma coisa tão forte. No versículo 28, capítulo 16, 28 de Lucas, ele diz assim, coloca na tela, leia comigo na tela. O que é que ele diz aí? Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para onde? Para este lugar de quê? De tormento. Olha para mim, por favor. Às vezes a pessoa, ela diz assim: eu queria ter um pouquinho de paz, só um pouquinho. Deus não tem um pouquinho de paz para te dar, não. Deus tem toda a paz do mundo para te dar. Não vou dizer nem toda a paz do mundo. Ele tem Jesus, que é o príncipe da paz. Ele tem toda a paz para você, porque o mundo não tem paz. O mundo não tem paz. O ímpio não tem paz. Por que não tem paz? Porque o pecado tira a paz. Eu duvido que uma pessoa que está fazendo coisas erradas, ela tem paz. Ela fica com medo de descobrirem. Eu duvido que o marido que trai a esposa, ele tem paz. Duvido. Eu duvido de uma pessoa que está roubando, ela tem paz. Eu duvido uma pessoa que está dando um golpe nos outros, se ela tem paz. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter bens, mas paz não. Porque a paz é Jesus, Ele é o príncipe da paz. E aonde tem pecado não tem paz. Aonde tem pecado tem tormentos. O ímpio não tem paz. Tem paz se reconciliar com Deus, tereis paz. Fora isso não tem paz. Mas o problema maior não é viver aqui nesse mundo sem paz, é não ter paz eternamente. Porque se não tem paz no inferno e é só tormento, o céu é cheio de paz. Olha esse versículo em Lucas também 19, coloca aí,
Por favor, olha que versículo forte, 38. Dizendo: bendito o rei que vem em nome de quem? Do Senhor. O que é que diz aí? Paz no céu e o quê? Glória nas alturas. Paz no céu. Quando a pessoa está bem com Deus, ela sabe. Quando a pessoa está mal com Deus, ela também sabe. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que disseram assim: bispo, quando eu estava desviada, eu não podia nem morrer. Você sabe que tem gente que está nessa situação? Ela está tão mal espiritualmente que ela sabe que não pode morrer desse jeito. Mas o problema é que a morte uma hora chega. Tomara que ela chegue até Jesus antes, mas não adianta, porque uma hora ela chega. Quem nasceu vai morrer. Talvez você pense assim: pô, bispo, o senhor deveria pegar mais leve. Mas será que Deus me levantou para eu ter a sua simpatia ou para eu ganhar a sua alma? Quando eu falo em relação de prosperidade, é um tipo de fé. Você vai prosperar, Deus vai abrir as portas, é uma fé. Quando eu falo seja curado em nome de Jesus, seja abençoado, é um tipo de fé. Mas quando eu falo de salvação, é outro tipo de fé. É uma fé que exige mais de você, é uma fé que exige entrega, é uma fé que exige arrependimento, é uma fé que exige abandonar a vida errada. Do contrário, sua alma vai queimar no inferno e ninguém vai poder fazer nada por você, porque você não quer fazer algo por você mesmo. É palavra de Deus. Ela vai se cumprir de uma maneira positiva ou negativa na sua vida. Ninguém vai impedir isso. Ela é uma faca, ela corta dos dois lados. Ela é uma espada afiada dos dois lados. Tem gente ouvindo a palavra sendo salva, tem gente ouvindo a palavra sendo condenada. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É assim. É simples assim. Mas oportunidade nós estamos tendo de fazer a coisa certa. Todos aqui, sem exceção, todos. Não sei o que você fez ou deixou de fazer, também não me interessa. Todos podem encontrar em Deus o perdão, a paz. Quando a pessoa quer de fato a salvação, ela faz a parte dela. Teve um homem de Deus que disse esses dias que quando ele era membro da igreja, ele começou a namorar com uma membro da igreja. E ele foi na casa dela pegar ela para que eles fossem dar uma volta. E na hora que ele chegou lá, o pai e a mãe não estavam. E ela estava vestida daquele jeito. Ela abriu a porta e falou assim: ó, pode entrar. Ele disse que saiu correndo. De repente, se fosse outro homem, fazia o quê? Entrava e caía. E ele disse que saiu correndo, mas deu uma paz tão grande para ele. Diz que na hora o coração acelerou e ele saiu correndo. Terminou o namoro, tempo passou, ele começou a servir a Deus, casou com uma outra pessoa de Deus e hoje tem a família dele, é fiel à esposa, a esposa é fiel a ele, e essa pessoa se desviou. O que isso quer dizer? Enquanto tem uns caindo, tem outros resistindo. Enquanto tem uns dizendo sim para o diabo, tem outros dizendo não. E quem escolhe é você. Não adianta culpar ninguém na vida espiritual, isso não cola com Deus, porque na vida espiritual é individual. Ah, a culpa foi dele, não, a culpa foi dela. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
Quando você quer salvação, você abre mão do que tiver que abrir. Você quer sua alma salva, você quer ir para o céu, você quer a vida eterna, você quer a paz eterna, e isso tem um preço: renúncia. Essa fé de salvação, de entrega, de arrependimento, nem todos manifestam. Tem homem, se estivesse no lugar dele, mas entraria correndo. Sabe por quê? Porque ainda ama o que Deus odeia. Você já odeia o que Deus odeia? A Bíblia diz que Deus odeia a prática do roubo, mas tem gente que toca no que é dos outros. A Bíblia diz que Deus odeia pés que se apressam para o mal. Tem gente fugindo do mal, tem gente se apressando para fazer besteira. Deus odeia a mentira. Você já odeia o que Deus odeia? Ou você ainda gosta do que Deus odeia? Eu não sei. Quando eu peço para você olhar para dentro de você, é justamente por isso. Porque você pode se avaliar. Você sabe como você está. Todo mundo aqui pode olhar para você e achar que você está salvo, mas você sabe que você está perdido. Todo mundo pode achar que você está bem, e só você sabe se você está bem ou não. Como muita gente pode olhar para você com maus olhos, e você pode estar bem, é você que sabe. E você pode se ajudar, sendo humilde. Sendo humilde. Não tem lugar no céu para orgulhosos. Não tem. Tem uma matéria no jornal Folha Universal dessa semana, que o bispo Renato fala assim: o orgulho afundou até o Titanic. O orgulho já derrubou muita gente. Não seja orgulhoso. A única coisa que Deus pede é o seguinte: reconheça seus pecados. Errei, falhei. Não pense que está tudo perdido porque você errou, porque você falhou. Todos nós erramos, todos nós falhamos. O que não pode é continuar insistindo no erro. Pecado para quem é de Deus, eu também erro, eu também falho. Mas pecado na vida de quem é de Deus é um acidente, não é um estilo de vida. Se você vive na prática do pecado, é porque você ainda não nasceu de novo. Porque quem nasceu não consegue. Ela não consegue mais fazer o que ela fazia, viver onde ela vivia, se misturar com o que ela se misturava. Ela não consegue. A natureza divina não deixa, ela não consegue. Ela pode até errar, mas logo ela se sente mal, logo ela fica triste, logo ela fica como um peixe fora d'água, até o momento dela falar: Deus me perdoe, não devia ter feito isso, tenha misericórdia de mim. Não importa quem viu, quem deixou de ver, não importa. Agora, quando a pessoa não nasceu de novo, importa. Se o marido viu, se o marido não viu, se a esposa viu, se a esposa não viu, isso importa. A pessoa não tem o Espírito Santo, ela ainda fica olhando para um lado e para o outro, para ver se tem alguém olhando. Mas quando a pessoa é de Deus, ela sabe que tem um olhando para ela, o tempo todo, 24 horas por dia. Dentro do banheiro, do quarto, na internet, ela sabe que Deus olha, que Deus vê. E ela não quer entristecer esse Deus, ela quer a salvação dela. Honestamente, responda para você mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Você está bem com Deus mesmo? Ou você está se inclinando para onde não deve? Será que você está como Rúben, que começou bem, mas está indo para o caminho errado? O Espírito Santo fala. O Espírito Santo chama a nossa atenção. O Espírito Santo dá chances. Ele fala. Ele tenta fazer você enxergar para você não se perder. Ou você acha que o Espírito Santo quer que alguém vá para o inferno? Ele está nesse mundo podre
Só para convencer o pecador do seu pecado? Só para sustentar a igreja dele? A igreja está se despedindo da terra. A oportunidade está acabando. Nós estamos pregando. Toda oportunidade que nós temos, nós estamos anunciando a palavra de Deus. Sabe onde é que nós vamos entrar agora? Mais uns dias. Nós pegamos agora mais uma emissora de televisão. A partir da semana que vem vocês já vão ver. A madrugada toda. Madrugada, bispo, é onde as pessoas mais se prostituem, mais usam drogas, mais pensam em suicídio. E é quando mais nós trabalhamos. Vamos pegar mais uma madrugada. Tem mais uma emissora que parou em nossas mãos. Já vai começar a semana que vem. Qual é, bispo? Espera, deixe ser curioso. Nós não medimos esforços, não. Sabe por quê? São almas. Almas. Você tem uma alma. Ame a palavra de Deus, ame. O salmista diz: guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardou aonde? Coração. Tem gente que escolhe guardar mágoa, tem gente que escolhe mentir, tem gente que escolhe tudo errado, tem gente que só faz besteira, tem gente que cada dia que passa a vida dela piora, porque ela só faz besteira, ela não pensa antes de agir. Mas tem gente que cada dia que passa a vida dela fica melhor, porque quanto mais o tempo passa, mais ela se aproxima de Deus, mais ela amadurece, mas ela leva a vida dela com Deus a sério. Mas tem gente que não. O que nós podemos fazer? Me diga que eu faço. O que a gente pode fazer para te ajudar? O que estiver no nosso alcance, nós vamos fazer. O problema não é quando começa, o problema é na caminhada. Vamos dizer que o céu é naquele candelabro ali. Você se entregou a Jesus aqui, O problema é até chegar lá. Essa caminhada aqui, ela é longa, ela é difícil. Você tem que ser firme. Firme para quê, bispo? Firme para se afastar de quem quer te afastar de Deus. Firme para não ouvir certas pessoas que só falam coisas venenosas. Firmes para tapar seus ouvidos, porque seus ouvidos, nossos ouvidos não são latrinas, não. Nossos ouvidos têm que ouvir a voz de Deus, não a do diabo. Firme para não perder a essência, para no meio do caminho não aceitar as propostas do diabo. Jesus disse assim para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu pergunto para você: o ser humano valoriza mais o pão ou a palavra? Infelizmente valoriza mais o pão. Mais o pão. Mas feliz de você que está guardando a palavra de Deus e está dizendo não para o diabo. Investe em você, persegue em você. E vou dizer mais: ser cristão é uma guerra. E ser cristão da Igreja Universal é 7 vezes pior. Pior não, mais difícil. Porque toda hora tem gente querendo, de qualquer jeito, tirar você desse caminho. A vitória está lá. Vamos continuar o quê? Caminhando. Mas quando chegar aqui, quando chegarmos aqui, vai ser para vivermos em paz eternamente. Enquanto não chegamos, nós temos paz, temos Jesus lá de dentro, mas temos lutas do lado de fora. Tem guerras, mas não pode ter uma guerra, uma luta, uma pessoa que nos afaste de Deus. Não pode ter um prazer nesse mundo que faça nós trocarmos Deus por esse prazer. Que troca errada Judas fez, hein? Começou tocando na sacola, depois recebeu uma proposta de 30 moedas e trocou Jesus. Comprou até um campo, mas esse campo lá em Israel, quando você vai lá, não nasce nada, é amaldiçoado. E ele tirou a própria vida. Que troca errada. Deixa eu fazer só uma perguntinha para você. Você está trocando Jesus por alguma coisa? Você está trocando Jesus por alguém? Você lembra daquela obreira que eu falei para vocês? Que há muitos anos atrás, há uns 35 anos atrás, ela era
firme na igreja, direitinho, servindo a Deus, ganhando almas, mas a vida sentimental não tinha definido ainda. E ela começou a ficar ansiosa, porque tem áreas que o diabo coloca mais força para que essa área venha atrapalhar sua comunhão com Deus. E se você não aprender a confiar em Deus a ponto de deixar essa área na mão de Deus e não deixar a ansiedade tomar conta, essa área te enfraquece. E foi enfraquecendo ela. E o diabo começou a soprar na mente dela: não tem homem para você dentro da igreja. Olha para a igreja, não tem ninguém aqui que combine com você. E ela resistindo, lutando contra isso. E um dia, vindo para a igreja, ela estava a caminho da igreja, ela ouviu assim, ó. E ela falou: está amarrado, e passou direto. No outro dia que ela passou para vir para a igreja, ela ia todo dia na igreja, ela servia a Deus todo dia. Sabe aquela obreira ativa? No outro dia, quando ela passou, ela está amarrado. Passou. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, passou uma semana, passou 2 semanas, foi passando um tempo. Aí teve um dia que ela passou e ele não chamou a atenção dela. Ela passou, ela ficou assim: será que ele não está aí? Começou a... No outro dia que ela passou, ele de novo, ela passando e ele... Aí ela só deu uma olhadinha assim: está amarrado. Passou. Aquilo ali foi fatal. Ele continuou. Teve um dia que ele foi andando atrás dela e entrou na igreja. E ela disse assim: meu Deus, está confirmado, ele veio para a igreja. E aí, quando acabou o culto, conversou com ele. Já começou um namoro, numa pressa. E esse homem já começou com ela. No primeiro dia falou de casamento. Ela procurou o pastor: Deus abençoou. Foi, filho, foi. Deus abençoou. Com o que, filho? Estou namorando. Já? Não falou nada, nem trouxe para a gente fazer uma oração. Algum pastor? Não. Algum obreiro da igreja? Não. Algum membro firme que tem um espírito? Não. É um homem que chegou agora na igreja, mas vou ganhar ele para Jesus. E aí começou o relacionamento com ele. E ela começou a esfriar nesse relacionamento. Começou a esfriar. E ele forçando a barra e ela resistindo, caiu. Deixou de ser obreira, foi morar com ele. Quem via ela todo dia na igreja, daqui a pouco via de vez em quando, depois não via mais. E um dia, o pastor disse, tempos depois, o pastor estava na praça, indo da casa dele, dessa cidade, para a igreja, e viu uma mulher chorando, machucada. E ele parou para dar uma palavra: está chorando por quê? Quando ela olhou para ele, ele tomou aquele susto. Fiz: é quem eu estou pensando? Ela falou: pastor, sou eu mesmo. Lembra daquele homem? Eu caí com ele, me esfriei, e teve um dia que ele falou para mim assim: ou eu a igreja. E eu fiquei com ele. Hoje, nem ele, nem a igreja, nem Jesus. Hoje eu estou com mal na minha vida. Me ajude, pastor. Quer dizer, o diabo estudou, e na fraqueza dela, ele veio. Era para ela estar bem. Bispo, mas solteira? Deus vai prover na hora certa. É melhor do que ir naquela pessoa que o diabo apontou, que o diabo trouxe. Pessoal, aprenda uma coisa: tudo muito rápido é perigoso. A única coisa que você deve fazer rápido é se entregar a Jesus, porque o resto é perigoso.
É perigoso. Se abrir demais para uma pessoa que você acabou de conhecer, se abrir demais, é muito perigoso. É muito perigoso. Conhecer a pessoa ontem e já falar em casamento, casar ligeiro, tudo isso é perigoso. Ela não soube dar valor à alma dela. Ela lutou para chegar até ali, mas perdeu rápido. O problema não foi quando ela começou. O problema foi aonde? No meio de quê? Do caminho. Como é que está você no meio do caminho? Você continua reto? Ou você, ao invés de ir nessa direção, já está aqui, ó? Você não vai chegar onde você deveria chegar. Você vai descer. E ninguém vai poder fazer nada por você. Deu para você entender? O Rubem começou bem, terminou o quê? Mal. Fique em pé no seu lugar. Eu vou fazer uma coisa agora. Olha aqui para mim, por favor. Eu vou deixar essa palavra aqui, ó, aberta, como testemunha que nessa noite Deus te chamou ao arrependimento. Ele não está pedindo muito. Jeremias 3,13, coloca de novo aí, lê alto, só a primeira parte do versículo. Somente o que? Reconhece a tua iniquidade, que transgrediste o que? Contra o Senhor. Olha para mim, por favor. Somente isso. Deus não está te pedindo muito. Deus não está te pedindo o que você não pode fazer. Por favor, está ao alcance de todos. Se você não quer fazer, não tem problema. Repito, você não vai ser o primeiro nem o último de ter vindo aqui, ouvido a palavra da salvação e ter desprezado. Mas você tem esse direito e eu tenho que respeitar. Eu só tenho que dizer para você que tem uma vida depois dessa. Se você pensa que morre e acaba, você está completamente enganado. Ele só quer que você reconheça. Se você diz assim, bispo, eu quero. Eu sei que a palavra de Deus vai se cumprir, ou de uma forma positiva ou negativa na minha vida. E eu quero que se cumpra de uma forma positiva. Eu quero a minha salvação, bispo. Eu estou aqui com minha namorada, meu namorado, meu noivo, minha noiva. Eu não sei se ele quer, mas eu quero. E vou tomar uma atitude hoje. Vou mudar a postura no meu relacionamento. Eu estou aqui, bispo, eu faço coisas desonestas, mas hoje eu estou parando. Tudo aquilo que desagrada a Deus, hoje eu vou abrir mão. Mas eu quero sair daqui em paz. E eu quero ter essa paz eterna. Sai do seu lugar e vem aqui agora, porque é Deus que está te chamando. Não discuta com ele. Abra sua Bíblia no livro de Esdras 8:21. Esdras 8:21. Esdras capítulo 8, no versículo 21. Quem já achou, levante a sua Bíblia por gentileza. Ó Deus Todo-Poderoso, esse momento para nós é um momento sagrado. É um momento que todos nos calamos, ninguém conversa, ninguém se distrai. Ficamos atentos para te ouvir. Usa a minha boca, meu Pai, mas faça ser, meu Deus, entendido tudo que vai ser falado. Não deixe o mal bloquear o entendimento. Não deixa, meu Pai, o mal trazer o sono, a distração. Dá ouvidos e que haja esforço, interesse para essas pessoas te ouvirem. Que a fé do teu povo seja afiada com a tua palavra e eles possam se fortalecer e receber as direções que eles precisam para vencer através dessa palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Diz assim, Esdras 8, versículo 21. Então apregoei ali
Não ouvi. Um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Olha para mim, por favor. O jejum é uma arma poderosíssima que muitos não usam. No mundo espiritual, a força do jejum e da oração é muito grande, e o diabo sabe disso. O ser humano não gosta de jejuar, nós gostamos de comer, sim ou não? Agora, quando você entende a grandeza do jejum no mundo espiritual, é algo tão forte que os próprios discípulos do Senhor Jesus foram envergonhados diante de uma espécie de demônios que eles tentaram expulsar, mas eles não conseguiram. O diabo não saiu, o mal resistiu, e eles ficaram sem entender. O Senhor Jesus chegou, libertou, eles ficaram admirados e foram perguntar ao Senhor Jesus por que eles não conseguiram. E Jesus foi bem claro, ele disse: há castas, espécies de demônios que não saem senão com jejum e oração. Quando a Bíblia fala do jejum, a Bíblia diz assim: quando jejuardes, unge a cabeça com óleo, lave o rosto. Não é se jejuar, é quando, porque quem é da fé deve usar essa arma. Essa arma é uma arma que vence lutas que normalmente você não vence. Quando você entende o poder do jejum, então você coloca força para jejuar. Eu não quero que você tenha uma fé religiosa. Como é uma fé religiosa? É uma fé que você fica dependendo da gente. Essa fé não vai trazer resultados. Essa fé religiosa vai te dar uma sensação que você já veio na igreja, mas você não vai ter os resultados que você quer, que você precisa. E vai acabar com o tempo você culpando Deus, culpando a igreja, culpando o bispo, culpando o pastor, quando na verdade você não usou a fé da maneira que você deveria usar. Está dando para você entender? Tem muitas pessoas que eram para estar com a vida lá na frente, eram para estarem glorificando a Deus com uma vida de qualidade, mas até hoje não venceram certas lutas, porque espiritualmente falando, elas não fazem a parte delas. Tem gente que esse ano não jejuou ainda. Tem gente que está enfrentando a maior guerra, ela está vendo a atuação do mal, o diabo quer humilhar, quer envergonhar, o diabo quer tirar tudo, o diabo está vindo forte, o diabo está usando quem pode, quem não pode, e ela está mostrando fraqueza diante do diabo, dependendo dos outros. Eu posso orar por você, tenho o maior prazer de orar por você, eu posso atender, faço isso com o maior prazer, mas eu quero que você tenha uma fé independente do bispo, independente da igreja. Como assim, bispo? Tem gente que tudo ela espera a igreja começar ou fazer. Você sabia que tem pessoas que receberam o Espírito Santo, tiveram uma renovação espiritual? Ela não esperou a igreja fazer vigília, ela falou: hoje eu vou fazer uma vigília, hoje eu vou buscar Deus, hoje eu vou dar uma madrugada para Deus. Ninguém pediu, ela fez isso e Deus honrou. Sabia disso? Você sabia que tem pessoas que não esperam vir uma campanha forte, ela mesma faz quando ela precisa? Quando você entende que Deus não nos quer escravo de ninguém, de nada, Ele quer que você dependa não de uma religião, mas dEle.
Ele não quer que você faça as coisas de uma forma religiosa. Até o Pai Nosso, que é uma oração tão poderosa, se você não entender, ela não vai valer nada. Olha como ele ensina: Pai Nosso que estás nos céus. Então você pensa: peraí, eu posso chamar Deus de Pai? Ele é meu Pai. Então quando eu estou num momento difícil, eu falo: meu Pai, me ajude. Eu não oro: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é de uma forma religiosa, não. Eu penso. O Pai Nosso ensina você a chamar Deus de Pai. O Pai Nosso ensina você a perdoar, senão você não é perdoado. O Pai Nosso te ensina a depender de Deus para te livrar do mal. O Pai Nosso, quando você usa uma fé inteligente, não religiosa, você não fica repetindo, você aprende um modelo de orar. Amém? Quando a fé, ela não é religiosa, mas ela é prática, ela agrada a Deus, e você começa a ter resultados que glorificam a Ele. Esdras queria ir para Jerusalém, que tinha sido saqueada, destruída, e ele queria reconstruir. Toda reconstrução é difícil, e ele tinha uma caminhada pela frente, e a Bíblia diz que ele apregoou um jejum. Ele jejuou, ele orou, pedindo a Deus uma jornada feliz. Vocês estão aqui, e eu sei que todos vocês querem uma jornada feliz. Ele conseguiu, N pessoas conseguiram, aprendendo essa fé de depender de Deus e não depender de ninguém. Amém? Aonde há o Espírito de Deus, tem que haver liberdade. Você tem que aprender a usar as armas que você tem. Eu não vou ficar aqui dizendo: olha, você vai fazer jejum tantas vezes por semana. Não, você vai fazer se você crer. Eu estou dizendo que você tem uma arma que vence uma espécie de demônios, que de repente você está enfrentando uma luta contra uma casta, e você não está conseguindo vencer, porque você não está jejuando. E se você jejuar, você quebra a força desse mal. Eu estou te ensinando a ferramenta. Você usa se você quiser. Eu quero que você entenda: Deus não quer que tenhamos uma fé de depender dos outros. Olha o que ele falou aqui, 21, eu li, não foi? Ele pediu ali caminho seguro para ele, para os filhos, para os bens. Versículo 22, porque tive o quê? Não vi. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem de quem? Do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre quantos? Todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Olha para mim, por favor. O que é que Esdras teve? Vergonha. Por que ele teve vergonha? Porque ele já tinha falado para o rei que Deus era com ele, que Deus era grande, que Deus era poderoso. Ele era amigo do rei. Ele tinha uma jornada para fazer. Ele tinha uma caminhada, uma viagem até Jerusalém. Era perigosa. Tinha inimigos. Minha amiga, meu amigo, nós sempre vamos ter inimigos. E os piores não são nem os declarados, são aqueles inimigos vestidos de amigos. Esses são os piores, os falsos, os que estão perto, mas torcem contra, os que estão perto, mas falam por trás, os que estão perto, mas ajudam o diabo, querendo que você fracasse. Tinha inimigos, tinha perigo, tinha risco aquela viagem. E ele era amigo do rei. Ele podia falar: rei, manda uma escolta aí, ajuda para que possamos chegar seguros. Mas ele falou: eu tive vergonha. Eu não sei o que está te envergonhando. De repente você está com vergonha porque você não está mais com o seu carro, porque você não está mais com o seu nome limpo, porque você se mudou, porque seu patamar caiu. De repente você está com vergonha porque você foi para um lugar menor, porque você parou de trabalhar para os outros. Eu não sei, mas a vergonha dele era por causa do nome de Deus. É o teu nome.
eu falei de ti. Se eu pedir ajuda para ele, ele vai pensar: peraí, pô, falou tanto de Deus e agora está precisando de mim? Eu não quero que teu nome seja envergonhado. Olha a fé dele, olha o espírito dele. Vou falar uma coisa para você: você quer conhecer uma pessoa de fé? Ela se humilha para Deus, mas não se humilha para os homens. Ela pede ajuda a Deus. Quem Deus quiser usar, que Deus use, mas não é porque ela fica se humilhando. Pode chegar ajuda de tudo que é lado, porque Deus toca, não porque ela fica pedindo. Não é orgulho não, é porque ela não quer que o nome de Deus seja envergonhado. Você sabe por quê? Muitas pessoas não têm uma jornada feliz, muitas pessoas não experimentam coisas grandes de Deus, porque elas não sabem ficar na dependência de Deus. Não sabem, elas não confiam a ponto de ficar na total dependência dele. Elas ficam com medo de dar errado, e elas recorrem para o homem. O homem poderia ajudar ele, mas a ajuda de Deus sempre vai ser maior do que a ajuda do homem. Eu conheço pessoas que estavam no sufoco, que tinham compromissos, que estavam com limites de tempo, porque tinham um compromisso para poder arcar, tinham dado a palavra e faltava pouco tempo, e elas foram para a oração, para a dependência de Deus, e Deus honrou, porque Deus nunca falhou. Deus não falha. Na cabeça de Esdras era uma vergonha para o nome de Deus. Você lembra daquela mulher que deu testemunho? Eu já falei dela aqui, que ela tinha um costume de ficar pedindo dinheiro emprestado às vizinhas, e ela já tinha pedido para uma, não pagou, pediu para outro, não pagou, pediu para outro, não pagou, e ela foi no outro que estava ali há pouco tempo, e ela foi lá pedir para ele R$50, e ele pegou os R$50, ela perguntou se ele tinha, disse que pagaria no final do mês. Ele foi lá dentro, pegou os R$50, e quando foi dar os R$50 de propósito, ele mostrou os R$50 assim, ela estendeu a mão para agradecer. Ele fez: só um minutinho, você é evangélica? Ela falou: sou. É porque eu ouço, você coloca as músicas altas aí. Sabe aquela pessoa que não tem um equilíbrio? Ela quer ouvir uma coisa, mas quer que a rua toda ouça. Você quer ouvir um som bem alto? Compra um fone de ouvido, bota no 10, pão. Mas não queira empurrar para as pessoas a sua fé. Vença, porque ela colocava o som para todo mundo ouvir, mas dava mau testemunho. Quando ela ouviu aquele homem perguntar: você é de qual igreja? Ela disse: eu sou da Universal. Ah, tá bom. Pega aqui o dinheiro. É porque eu sou do diabo, eu tenho um pacto com o diabo. Só isso. E deu 50 para ela. Ela disse que na hora, na hora ela falou: não posso aceitar isso. Sabe o que ele quis dizer? Em outras palavras, eu estou servindo o diabo e estou numa situação melhor. Isso que ele quis dizer. Ele quis dar uma pisada, porque o diabo gosta de humilhar. Quando ele estendeu para ela, ela falou: não vou pegar não, obrigado. E saiu e foi para casa. Naquele dia ela orou como ela nunca tinha orado. Naquele dia ela falou com Deus como ela nunca tinha falado. Deus, eu estou envergonhando teu nome, isso não é justo, eu sei que o Senhor pode suprir minha necessidade. Ela disse que daquele clamor em diante a vida dela começou a mudar. Brilho mexeu com ela. Ela falou: peraí, ele serve o diabo, e eu estou nessa situação servindo o Senhor. Que é o dono do ouro e da prata? É Deus ou o diabo? Então eu vou a Deus, Ele vai suprir minha necessidade. E ela foi a Deus como ela nunca tinha ido, porque ela sempre contava com os outros, mas quando ela resolveu contar com Deus, ela pegou aquela humilhação, aquilo que passou do limite, e ela foi a Deus com toda a força. Era o que Deus estava esperando para se manifestar na vida dela. Olha o que Esdras disse. Olha no versículo 22. Vamos de novo aqui. Porque tive vergonha de pedir ao rei o quê? Exército e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão de quem? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Olha para mim, a mão. Ei, a mão.
Você sabe o que a mão de Deus já fez? Você sabe quem tirou o povo do Egito, da escravidão, das garras de Faraó? Foi a mão poderosa, a mão forte de Deus. Você sabe o que essa mão já fez? Você sabe a grandeza dessa mão? Aonde essa mão chegou, teve vitórias. Que essa mão chegue na sua vida hoje. A mão de Deus, a boa mão de Deus não se manifesta na vida de um, de dois, de três, não, mas de todos que o buscam. Então busque, então aprenda a usar sua fé e não dependa de ninguém. Quem é de Deus não fica se decepcionando com os homens, porque não espera dos homens. Se alguém prometeu alguma coisa, ela continua indo em frente. Se chegar, chegou. Se não chegar, ela vai em frente, mas não fica criando expectativa em ser humano nenhum. A expectativa dela é em Deus. E você já percebeu que às vezes Deus traz socorro, providências de onde a gente não está esperando, e de onde nós estávamos esperando falha, para mostrar que nós dependemos dele. Amém? Aprenda a depender de Deus. Agora olha o que ele diz, que a mão de Deus, a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. Para o quê? Para o bem deles. Olha para mim, essa mão não faz mal, essa mão levanta, essa mão abençoa, essa mão dá vitórias, essa mão honra, essa mão faz milagres, essa mão continua sendo a mão poderosa de Deus. Queira essa mão na sua vida, queira essa mão na sua vida. Olha o versículo 23. Nós, pois, jejuamos, e deu tudo errado. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Dê alto agora. E moveu-se pelas nossas orações. Você crê? Olha para mim, você crê que quando você jejua, quando você ora, as coisas começam a se mover pelas suas orações? Você já teve experiências com Deus através das suas orações? Ou você só ora aqui dentro? Ou você só depende da nossa oração? Às vezes nós saímos do culto rouco e a pessoa nem abrir a boca abre. Aprenda a orar. Olha o que diz o versículo 31. Aprenda a jejuar, aprenda a usar as armas que você tem. Olha o 31. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos aonde? A Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão de quem? Tem a mão do inimigo, tem a pata do diabo, mas a mão de Deus é mais forte, a mão de Deus é maior. E dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Olha para mim, tem ciladas, por isso que a gente ora. Quando você estiver muito assim ansioso de fazer alguma coisa, ore, porque pode ser uma cilada. Quando você estiver com coisas assim que você está tentando muito e não está dando certo, fala: Deus, seja feita a tua vontade, que você pode sair de uma armadilha do diabo, de uma cilada do diabo, de uma coisa que não é para você entrar. Está dando para você entender? Aprenda a ter discernimento, entendimento. Aprenda a dar ouvidos à voz de Deus que te faz bem. Tem gente ouvindo quem quer o mal dela, tem gente ouvindo quem quer a derrota dela, quem não gosta dela. Cuidado, escute isso por favor, cuidado. Eu não sei se você já viu pessoas que querem que você enxergue uma outra pessoa com os olhos dela. Você já viu gente assim? Que não gosta de alguém e pinta aquele alguém do jeito que ela acha que aquela pessoa é. E quando você conhece a pessoa, você vê que a pessoa não é nada daquilo. Gente que quer que você enxergue outras com os olhos dela. Ela não aceita você se aproximar de certas pessoas, ela não aceita você conhecer certas pessoas, porque ela não gosta daquela pessoa. Ela pinta aquela pessoa de uma forma horrível, para você nem se aproximar e ter raiva daquela pessoa sem conhecer. E às vezes nós conhecemos e vemos que não é nada disso. Tem pessoas que não gostam da outra, não acreditam na outra, e elas falam coisas para que essa outra pessoa ouça.
e comece a se enxergar com os olhos da outra. Se ela não acredita em você, se ela acredita que você não vai conseguir, se ela acredita que você não vai chegar lá, deixa ela falar. Seja surda para as vozes, ou surdo para as vozes do diabo. Você tem que ouvir a voz de Deus. A voz que te faz bem é a voz de quem? De Deus. A mão que te faz bem é de Deus. Não importa, fulano poderia me dar um empurrãozinho, fulano poderia me dar uma mão. É a mão de Deus que vai te ajudar. Se não fosse a mão de Deus, a Igreja Universal não chegaria onde ela chegou. Começou no coreto. Não despreze os humildes começos. Você pode estar começando dentro de casa, na garagem, no quintal. Você pode estar começando em um lugar pequenininho, 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, no banheiro. Mas comece, porque a mão de Deus vai fazer crescer. A mão de Deus vai fazer crescer. Não tenha medo dos humildes começos. Não queira começar arrebentando. Uma vez eu conversei com um casal, de namorados, que eles falavam em casar. E eu perguntei: quantos anos vocês estão namorando? 7 anos. E eu falei: vai casar não, é? Ah não, nós estamos esperando, que a gente quer fazer uma coisa muito mega. Eu falei: está esperando ter uma vida mega para casar. Não queira começar grande não. Começa pequeno, mas comece com a mão. Você lê na Bíblia: e veio a mão de Deus, e veio a mão de Deus. Quando vem a mão de Deus, arrebenta. Nós vamos clamar hoje para vir a mão de Deus. Ela vai vir, ela não vai falhar com você não. Olha o que ele diz no 32, para terminarmos. E no 4º dia, não, versículo 32, desculpe. E chegamos aonde? A Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Você acha que você não vai chegar onde você quer não, é? Você acha que você não vai chegar aonde Deus quer não, é? Agindo Deus, ninguém impede não. Ninguém vai parar você não. Só quem para você é Deus. Você só vai parar para ouvir a voz de Deus, porque ninguém vai te parar. Fique em pé, diga: ninguém vai me parar. Eu vou ter minha jornada feliz. Você crê nisso? Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir a Deus uma jornada feliz. Nós vamos pedir a Deus agora coragem. E se você diz assim: bicho, eu estou com medo, eu estou correndo risco de perder meus bens, eu estou correndo risco de não ter condições de sustentar a minha família, eu estou correndo risco de morte, de despejo, você vai vir aqui na frente. Você que diz assim: bispo, eu preciso de uma jornada feliz. Você que diz: bispo, eu estou com vergonha. Não por mim, não por mim, a minha situação foi exposta, mas é por causa do nome de Deus que eu quero glorificar, que eu quero santificar. Eu não quero envergonhar. Você acha que se a Igreja Universal não pagasse as contas dela, não iria envergonhar o nome de Jesus? Sim ou não? Iria ou não iria? Você vê as pessoas dizendo: a Igreja Universal está me devendo? São milhares de aluguéis, são várias emissoras de TV. Agora pegamos mais uma. Vê se a gente deve alguma coisa para alguém. Graças a Deus que não. Para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Antigamente, para a Igreja Universal alugar um lugar, era isso aqui, ninguém confiava. Hoje, todo mundo quer. Quando você vencer, todo mundo vai te respeitar. Você vai chegar. Jejue com propósito, ore com propósito, faça essa corrente com propósito. Você vê aquelas bandeiras lá fora, na frente do templo, é porque nós sabemos que nós vamos chegar no mundo inteiro. E aonde a porta não se abriu ainda, Deus vai abrir. Esdras chegou onde queria e reconstruiu o que o diabo tinha destruído.